No vídeo de hoje a gente vai ter a comparação entre duas televisões da Samsung. Vai ser o modelo QN85B, que está aqui atrás de mim, contra o modelo QN90B, uma comparação lado a lado, colocando as duas televisões uma no lado da outra, e lembrando que essas duas TVs são as televisões de resolução 4K mais top que a Samsung está lançando esse ano aqui no Brasil. E sem enrolar, a gente já vai começar direto aqui falando sobre a qualidade de imagem desses dois modelos. Referente à qualidade de imagem, como eu acabei de falar, as duas têm a resolução 4K e as duas televisões também têm a tecnologia QLED e Mini LED. O que isso significa? Significa que as duas televisões conseguem entregar pra gente uma gama de cor, um nível de contraste, um nível de preto bem superior se comparado às outras televisões, e eu já posso adiantar que nessas características as duas TVs mandam muito bem. Inclusive, durante os nossos testes, na maior parte do tempo, as duas televisões mostraram pra gente uma qualidade de imagem, tanto na cor, como no contraste, como no nível de preto, muitíssimo parecido, mas ao mesmo tempo, como vocês vão ver aqui nesse vídeo, sim, existiam momentos de exceção onde uma televisão ou a outra tinha ali características que acabavam se destacando ali um pouco mais. E é importante destacar que durante os nossos testes a gente deixou as duas televisões no modo filme, que é um modo de imagem que entrega pra gente cores mais precisas, sem sacrificar assim tanto o brilho. De qualquer forma, independente do modo que a gente colocasse, as duas televisões geralmente ficavam bem parecidas. Só que agora vem um detalhe importante sobre a qualidade de imagem dessas duas televisões. As duas TVs utilizam painéis diferentes, pessoal. Ou seja, pelo fato de utilizarem painéis diferentes, querendo ou não, vão existir sim cenas onde vai ter bastante diferença entre a qualidade de imagem dessas televisões. Mas antes de falar sobre isso, pessoal, lembrando, se vocês estão acompanhando o vídeo, estão gostando, não esqueçam de deixar um gostei. A maioria das televisões que a gente traz aqui para o canal, a gente compra com o próprio dinheiro para trazer esses vídeos aqui para vocês. Então, o apoio de vocês, deixando o gostei, se inscrevendo no canal e também deixando um comentário, é extremamente importante pra gente. E também lembrando que se vocês estão procurando uma televisão para comprar, aqui embaixo no campo da descrição vai estar o link oficial do nosso grupo do WhatsApp e do Telegram, e diariamente lá a gente coloca promoções de vários produtos, especialmente de televisão. Então sempre que aparece uma TV com de fato uma boa oferta em uma loja confiável, a gente sempre avisa para vocês, e é de graça para entrar no grupo. O link vai estar aqui embaixo caso queiram entrar. Mas então vamos continuar, pessoal. Como eu acabei de falar, as duas televisões utilizam painéis diferentes. Enquanto o modelo aqui atrás de mim, QN85B, utiliza um painel ADS, que é um tipo de painel que geralmente tem um contraste um pouco abaixo da média, a TV QN90B da Samsung utiliza um painel VA, que geralmente é conhecido por entregar um melhor nível de contraste. Então sim, pessoal, o modelo QN90B consegue entregar pra gente um nível de contraste um pouco melhor. Entretanto, eu queria destacar aqui, deixar bem claro que o modelo que está aqui atrás de mim, apesar de utilizar um painel ADS, ainda assim ela conseguiu surpreender muito positivamente, porque o nível de contraste dela é sim muito bom e é bem superior se comparado à maioria das televisões que estão disponíveis no mercado. Inclusive, eu fiquei bem surpreso porque, colocando essas duas TVs uma no lado da outra, QN90B aí no lado direito e a QN85B no lado esquerdo, mesmo em cenas mais escuras, na maior parte do tempo, o nível de contraste, o nível de preto e até mesmo o nível de efeito Blumen era extremamente semelhante, mostrando que mesmo assim na QN85B, apesar do painel ADS, a Samsung conseguiu sim fazer um ótimo trabalho. Inclusive, vocês já estão vendo algumas dessas cenas mais escuras e vocês conseguem ver que de fato as duas televisões estão mandando muito bem. E aproveitando que eu mencionei agora rapidinho sobre a questão do efeito Blumen, acho importante a gente se aprofundar mais em relação a isso, porque apesar das duas TVs conseguirem entregar um bom trabalho, existe aqui uma diferença que pode ser relevante para vários usuários. Inclusive, para essa parte do vídeo, eu sugiro que vocês aumentem o brilho da tela de vocês com que vocês estão vendo esse vídeo, pois dessa forma vai ficar mais fácil de vocês visualizarem a diferença entre as duas televisões nessa questão do efeito Blumen. E caso você não saiba o que é o efeito Blumen, vou explicar rapidinho, e é basicamente o seguinte: é quando você está assistindo uma cena que é muito escura, e nessa cena que é muito escura, a gente tem ali um objeto mais brilhante. Nesse tipo de caso, em volta desse objeto mais brilhante, é possível visualizar uma espécie de contorno em volta dele, e basicamente isso é o que a gente chama de efeito Blumen, e esse é um efeito que é mais fácil de ser identificado quando a gente está de um ângulo lateral para a televisão. Nesses momentos fica bem fácil de ver esse tipo de efeito, mas vendo de frente geralmente é mais sutil e geralmente não tende a incomodar. E vale dizer que esse tipo de efeito é algo que está presente em todas as televisões de tecnologia Mini LED que a gente testou até o momento.
De qualquer forma, comparando as duas televisões, sem sombra de dúvidas, a TV QN90B se saiu melhor nesse sentido, tendo menos desse efeito blooming. A gente inclusive separou algumas imagens para ilustrar melhor a diferença do efeito blooming entre essas duas televisões, como nessa imagem que vocês estão vendo agora. Percebam que na televisão da esquerda, naquela região onde tem ali as palavras, as letras escritas, que no fundo a gente tem uma imagem que é um pouco mais acinzentada, se comparado à QN90B na direita, que consegue entregar pra gente um nível de preto mais profundo e mais consistente. E nessa mesma cena, se a gente se deslocar para um ângulo lateral, como nessas imagens que vocês estão vendo agora, daí vocês conseguem ver como o efeito blooming fica muito mais fácil de ser identificado, tanto na TV QN85B quanto na TV QN90B da Samsung. Essa imagem que vocês estão vendo agora também é muito boa para ilustrar a diferença de efeito blooming entre as duas TVs. Percebam que durante ali a cena, a gente tem uma qualidade de nível de preto de efeito blooming que é basicamente idêntico entre as duas TVs. Entretanto, na hora que eu chamo ali um menu do Netflix, que me mostra ali as informações da série no canto da tela, em cima e embaixo, perceba que nesse momento fica bem fácil de ver o efeito blooming da TV QN85B na esquerda, enquanto na TV da direita, mesmo eu chamando o mesmo tipo de menu, na TV da direita ela consegue entregar pra gente um trabalho bem mais consistente. Inclusive nesses momentos onde o efeito blooming é mais aparente, como nessa cena que a gente está mostrando para vocês, geralmente isso também impactava o nível de contraste da televisão. Ou seja, como vocês estão vendo, sim, existe uma diferença a favor da TV QN90B da Samsung. De qualquer forma, eu queria destacar para vocês que nessas imagens que a gente está mostrando para vocês, são cenas geralmente de mais exceção, onde de fato dava para ver a diferença maior de efeito blooming, mesmo vendo de frente. De qualquer forma, é bom deixar bem claro que na maior parte das cenas assistindo de frente, as duas TVs mandam muitíssimo bem na questão do efeito blooming. De qualquer forma, se você se considera um usuário mais exigente em relação a isso, é bom deixar claro que sim, vai ter momentos onde a QN90B vai conseguir se destacar consideravelmente até nessa questão do efeito blooming se comparado à QN85B da Samsung. Em relação à qualidade das cores entre as duas TVs, as duas mandam muitíssimo bem e durante os testes às vezes eu até ficava assim com uma leve sensação que a QN85B era um pouco melhor, mas era uma diferença tão sutil que eu não acho que deva impactar a escolha de vocês entre uma ou outra televisão. Eu até queria ressaltar essa parte porque as duas televisões, como eu mencionei, têm painéis diferentes. Uma tem painel VA, a outra tem um painel ADS e geralmente isso tende a impactar ali consideravelmente, às vezes, a qualidade das cores entre as duas TVs, mas no final dos testes as duas mostraram uma qualidade de cor muito boa e muito parecida. Outra diferença que vale a pena destacar é a diferença entre o ângulo de visão desses dois modelos, onde a TV QN85B tem um ângulo de visão bem superior, como já era de se esperar, afinal de contas o painel ADS que ela utiliza já tem como principal vantagem, ou uma das vantagens, ter um bom ângulo de visão. Então, se essa característica é importante para vocês, fiquem sabendo que se vocês estiverem assistindo a televisão de um ângulo mais lateral, a QN85B vai conservar melhor as cores, enquanto na QN90B as cores já vão ficando um pouco mais opacas, vamos colocar assim. E ainda sobre o ângulo de visão, é importante destacar que a QN90B que a gente está testando aqui é a versão de 50 polegadas. E por que é importante destacar isso? Porque segundo o site da Samsung, a QN90B de 55 polegadas em diante vai ter um melhor ângulo de visão. Então por isso é importante destacar essa informação aqui no vídeo. Eu sei que muitas pessoas iriam preferir que a gente estivesse aqui comparando as duas televisões de 55 polegadas uma no lado da outra, e eu também iria preferir, pessoal, eu também preferiria estar aqui com as duas TVs de 55 polegadas. Entretanto, como eu já falei aqui nesse vídeo e em outros momentos, na maior parte das vezes, quando a gente traz comparação de televisões aqui para o canal, são TVs que a gente compra com o próprio dinheiro e muitas vezes, no caso quase sempre, a gente não pode ficar se dando ao luxo
de ficar comprando televisões repetidas de diferentes tamanhos para fazer comparações, porque são produtos caros e justamente por isso, pessoal, que o apoio de vocês, dando gostei nesse vídeo, confirmando se você realmente está inscrito aqui no canal, é importante para estar apoiando o nosso trabalho, para a gente conseguir ir atrás dessas televisões e trazer esse tipo aqui de vídeo para vocês. E o que falar agora sobre a qualidade de som das duas TVs. Na qualidade do som, na questão das especificações, a QN85B que está aqui atrás de mim tem uma potência do som ali no som de 60 watts dividido em 2.2.2 canais, enquanto a TV QN90B de 50 polegadas que a gente testou tem um som de 40 watts dividido em 2.2 canais, ou seja, pelo menos nas especificações, a QN85B aqui atrás de mim é uma televisão melhor. Entretanto, durante os nossos testes, a gente não achou assim a diferença tão relevante e no final as duas TVs mandaram muitíssimo bem na qualidade do som e deve ser o suficiente para agradar a maioria dos usuários, a não ser que você seja extremamente exigente em relação a isso. E também vale a pena comentar que no caso da QN90B, se a gente estivesse testando aqui o modelo de 55 polegadas em diante, o som dela já teria especificações diferentes. Nas versões de 55 em diante da QN90B, ela tem um som de 60 watts, dividido em 4.2.2 canais, então pelo menos nas especificações deve ser superior a comparado aos dois modelos que a gente está testando aqui. Sobre o sistema operacional, as duas utilizam o sistema Tizen, que funciona muito bem e entrega pra gente ali os principais aplicativos do mercado. E vale a pena acrescentar que as duas TVs têm suporte para 3 assistentes de voz, a Bixby, a Alexa e também a assistente da Google. Em relação ao visual e ao design geral das duas TVs, elas são bem diferentes, enquanto a QN85B tem uma base central prateada e tem as bordas da TV na mesma cor, a TV QN90B é uma televisão completamente preta, como vocês estão vendo aí nas imagens, então o design é diferente. Eu pessoalmente achei a TV QN85B mais bonita. De qualquer forma, eu não acho que essa seja exatamente aqui uma questão muito importante na hora de você decidir entre uma ou outra televisão. Em relação à experiência com jogos de videogame, as duas televisões têm basicamente os mesmos recursos, ou seja, são TVs de resolução 4K, com suporte a HDR, com suporte a uma taxa de atualização de 120 Hz. As duas televisões têm 4 portas HDMI, todas 2.1, e as duas televisões dão suporte ali tanto para VRR quanto para FreeSync. A única diferença entre as duas em termos de recursos para jogos de videogame é que a televisão QN90B de 50 e 43 polegadas tem uma taxa de atualização de 144 Hz, que é uma taxa de atualização mais relevante para jogadores de PC. Já nas versões de 55 em diante, a taxa de atualização é de 120 Hz. Em relação à qualidade de imagem para jogos de videogame, as duas fazem um trabalho muitíssimo bom, entregando um ótimo HDR, um bom brilho, cores muito boas. De qualquer forma, como as duas entregam inclusive até muito brilho, eu até recomendo que no menu da televisão ou das televisões, se vocês forem comprar alguma delas, sugiro que vocês experimentem desativar o otimizador de contraste da televisão. Fazendo isso, a televisão vai sim perder um pouco de brilho, eu sei que pode ser algo ruim para algumas pessoas. De qualquer forma, desativando essa opção, a televisão vai conseguir entregar pra gente cores mais precisas, então fica a dica para vocês pelo menos aí experimentarem. Uma outra recomendação que eu dou para vocês pelo menos ali tentarem colocar na televisão de vocês é colocar a temperatura delas em quente 1, pelo menos eu gostei do resultado, então vale a pena vocês testarem também. E se por acaso alguém achar a saturação das cores das duas televisões muito fortes, vocês podem mexer na opção espaço de cor, colocando essa opção como automático. Fazendo isso, a televisão vai ter cores menos saturadas e mais realistas. Eu até imagino que muitas pessoas não vão gostar de fazer isso, porque nesse caso a saturação da imagem pode tirar um pouco do impacto visual. De qualquer forma, se vocês forem mexer nessa configuração para tornar as cores um pouco mais realistas, que é lembrando, ir no espaço de cor e colocando essa opção como automático, depois disso eu até sugiro que vocês aumentem um pouco a saturação da televisão, pelo menos ali para 33 ou para 34, para dar uma compensada na perda da saturação, caso vocês alterem essa opção. Enfim, pessoal, é apenas aqui algumas sugestões que vocês podem tentar colocar na televisão de vocês. E de forma geral, para jogos de videogames, as duas TVs mandaram muitíssimo bem. Eu não achei exatamente que alguma televisão foi melhor que outra em relação à qualidade de imagem para jogos de videogame. Em algumas situações eu estava preferindo a QN85B, em outras a QN90B. Então, nesse sentido, as duas fizeram aí
um trabalho bem equilibrado. E para finalizar essa parte com jogos de videogame, vale também a pena falar uma coisa importante aqui. Durante os testes com FIFA 2022, eu percebi que a TV QN85B da Samsung aqui atrás de mim tinha um pouco mais daquele efeito de rastro por trás dos jogadores, por exemplo, e isso foi algo que eu percebi. Particularmente falando, eu não acho que isso seja algo assim para vocês exatamente se preocuparem, porque durante os nossos testes eu só consegui perceber isso jogando FIFA 2022. De qualquer forma, como eu percebi isso nessa TV, pode ser que em algum outro jogo esse efeito também ocorra. Já na TV QN90B, pelo menos aqui durante os nossos testes, eu não percebi esse tipo de efeito. Mas enfim, pessoal, vamos então agora aqui para o nosso resumo final sobre qual TV vale mais a pena estar comprando. E lembrando, pessoal, se vocês estão procurando uma televisão nova para comprar, aqui embaixo no campo da descrição vai estar o link oficial do nosso grupo do WhatsApp, do Telegram. Diariamente a gente coloca ofertas de vários produtos, especialmente de televisões, então sempre que aparece de fato uma TV com um ótimo preço em uma loja confiável, a gente sempre avisa para vocês e é de graça para entrar e participar do grupo. O link vai estar aqui embaixo caso queiram entrar. Mas enfim, pessoal, se fosse para fazer um resumo geral sobre tudo o que a gente viu nesse vídeo, eu diria que existe especialmente duas diferenças mais relevantes. A primeira diferença é que a TV QN85B tem um melhor ângulo de visão. Então, se o ângulo de visão for uma característica importante para você, sem sombra de dúvidas eu recomendaria essa TV. Já a TV QN90B da Samsung teve como principal vantagem ter um pouco menos daquele efeito blooming, que é uma característica especialmente importante se você vai utilizar a televisão ali em um ambiente 100% escuro. Então, basicamente, eu escolheria a minha televisão baseado nessas duas características. Para facilitar a escolha de vocês, eu até diria o seguinte: se eu fosse colocar a televisão em um ambiente que é mais iluminado e mais espaçoso, eu teria a tendência em ir na QN85B aqui atrás de mim, porque eu estaria ganhando no ângulo de visão. E a questão do efeito blooming, ela não quase faz diferença nenhuma em um ambiente que é mais iluminado. Então, por essa questão, nesse cenário, eu iria nela. Já em um ambiente mais escuro, eu já teria uma tendência um pouco maior em ir na QN90B, por ela ter menos efeito blooming. De qualquer forma, mesmo que o seu ambiente seja 100% escuro, também não acho que tenham que se preocupar muito com a QN85B aqui atrás, porque no aspecto geral, na maior parte das vezes, ela também consegue entregar um trabalho bem consistente nesse sentido. Mas enfim, pessoal, agora quero saber a opinião de vocês, o que acharam do vídeo, gostaram, não gostaram, ou então se vocês tiverem essas televisões, coloque aqui embaixo no campo de comentários o que você está achando da sua experiência, para estar complementando ainda mais esse vídeo. Então, de forma geral é isso, espero que tenham gostado. Valeu, falou e até a próxima!